Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro em que nós vamos estudar questões do TJRS para o concurso de técnico judiciário. Como vocês vão ver, alguns assuntos são recorrentes nas provas da Fundação Getúlio Vargas e é esse o nosso propósito: entender como a banca explora as questões. Você que é meu aluno do MAPA, você já está acompanhando as questões com apresentação de teoria nas videoaulas que nós temos lá naquele curso, que é um curso bem completo. Ele prepara você para o aspecto teórico, vai olhando cada item a partir das questões. É o que eu chamo de estudo reverso. Você parte da questão para apresentar a teoria. Então, aqui a gente vai ver algumas questões para poder observar como a banca explora esses assuntos, tá bom? Então, vamos lá para os slides, começar a apresentação agora, decifrando a FGV, questões do TJ Rio Grande do Sul. A prova é a prova de técnico judiciário que foi aplicada no dia 30 de novembro, recente, super quentinha, saída do forno, essa questão. E o que nós temos aqui na nossa, a primeira questão que eu selecionei foi a terceira questão daquela prova. Essa daqui é uma questão muito boa, sabe por quê? Porque o candidato que não se prepara adequadamente, ele vai levar um tempo grande para poder resolver essa questão. E aqui no nosso grupo, eu vou mostrar para você que você não perdia nem 5 segundos com essa questão. Você ia para a resposta direto, sem pestanejar. E isso daí é um dos elementos que eu valorizo, que eu indico que você faça. Saber fazer prova. Porque a banca ela quer um profissional que tenha jogo de cintura, que saiba o aspecto psicológico, por isso que às vezes ela coloca de uma maneira, a banca coloca de uma maneira a questão, que é exatamente para tirar a pessoa do seu eixo, coloca um texto difícil, um texto clássico. A Fundação Getúlio Vargas é a banca que ama Machado de Assis, ela ama os clássicos. Por quê? Porque ela sabe que o candidato não tem o hábito. Muitas vezes, hoje, nós vivemos uma pandemia da não leitura. E as pessoas não estão acostumadas com vocabulário. Então, isso tudo, quando a banca bota uma questão como essa, o objetivo é realmente filtrar e pegar o estado emocional do candidato, porque às vezes ele empaca numa palavra e às vezes aquela palavra nem fazia diferença. Você não precisava saber o significado daquela palavra que você conseguia resolver a questão pelo contexto. Então, um dos aspectos que a gente ensina é ensinar a fazer prova. Você ia resolver essa questão de tipologia textual rapidamente pelo seguinte: presta atenção. Eu vou ler o texto, tá? Eu só vou ler para você entender onde que eu quero chegar. E vou ler o primeiro parágrafo apenas. Leia o segmento inicial da trilogia O Tempo e o Vento, do escritor gaúcho Érico Veríssimo. E começa. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio e tão leve o ar que, se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno da solidão. Nesse trecho, e de cara, você pegou uma questão como essa, olha para o enunciado, vai para o enunciado primeiro. A tipologia textual, pronto. Você já sabe que é uma questão que vai tratar de tipologia textual. E o que que a gente viu lá no nosso material, no módulo 1 de tipologia textual? Existem algumas características que diferem um tipo textual do outro. Primeiro, existe o tipo descritivo. O tipo descritivo é a descrição. É como se eu tirasse uma fotografia da pessoa e como se eu fizesse um retrato falado para alguém. Então, eu vou descrever aquele ambiente, aquela pessoa, como ele se vestia, as características físicas. Eu posso descrever, inclusive, aspectos psicológicos. Existe a descrição psicológica do ambiente. Mas existem características do texto descritivo que você de cara você já verifica no texto. Verbos no pretérito imperfeito. O que que é pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito é o tempo verbal que indica por exemplo, uma ação durativa no passado. Então, eu cantava, eu estava, eu viajava. É característico do verbo no pretérito imperfeito. No primeira conjugação, que é o ar, o ava.
e nas demais o ia. Eu bebia, eu comia, ele partia. Então, os verbos no pretérito imperfeito são típicos da texto descritivo. Por quê? Porque eu vou fazer uma descrição. Então, ela era uma menina muito. E aí vem a segunda característica: adjetivos. É outra característica do texto descritivo. Quando eu coloco características, eu coloco estados para que você consiga vislumbrar aquilo na sua mente. Então, duas características dos textos descritivos que são verbos no pretérito imperfeito e adjetivos. Falei do descritivo, vou falar do narrativo. O texto narrativo, como se ele fosse um filme. As ações verbais, normalmente que indicam ação. Pretérito perfeito, ou seja, o tempo verbal é o tempo que foi concluído no passado, então ele acordou, ele esteve. Essa é uma característica do texto narrativo. E sequência de ações é outra característica do texto narrativo. Então, uma narração. Quando você faz uma narração, você conta o que está acontecendo. E é essa a característica do texto narrativo. Outro, existem dois tipos de textos dissertativos. Existe o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. O argumentativo é aquele que já o nome já ajuda, ele traz um argumento. Então a pessoa vai defender alguma tese. A tese é apresentada e é feita uma defesa daquela tese. Caracteriza o gênero textual mais comum do texto dissertativo argumentativo é a prova do Enem, porque ele traz um tema, né? E aí, a partir do tema, o aluno tem que trazer uma tese a respeito daquele tema e, a partir dos argumentos, defender aquela tese. Então, esse é o texto dissertativo argumentativo. Então, ele tem uma pegada de defesa, de argumentação para convencer o outro. Então, muitas vezes, existe um aspecto subjetivo aí. Por sua vez, o dissertativo expositivo, o gênero textual, gênero é onde aquele texto se apresenta. O gênero textual, característico do texto expositivo, é o jornalístico, porque, teoricamente, o texto jornalístico ele tem que se abster de qualquer tipo de opinião. Ele tem que trazer os fatos para o conhecimento do público, expor. Ou então por exemplo, um parecer técnico é um texto dissertativo expositivo, porque quando ele faz um parecer técnico, ele ali está falando de maneira neutra, ele não está falando, eu acho, eu defendo, eu acho isso, não, ele está fazendo um parecer, ele está fazendo uma análise, e nessa análise ela tem que ser neutra. Então, um parecer, por exemplo, é um gênero textual que usa o tipo textual dissertativo expositivo. E o último que eu vou falar é o tipo injuntivo. O que é injuntivo? É a injunção, é quando a pessoa dá uma ordem. E textos que dão ordem, quais são as características do texto injuntivo? Os verbos no imperativo ou no infinitivo, isso caiu na prova do analista judiciário. Então, tipologia textual foi o meu primeiro módulo, exatamente porque costuma cair na prova e vocês estão vendo aí que cai mesmo. Agora, falar tudo isso, relembrando todos esses aspectos de tipologia textual e que, obviamente, lá no mapa você tem todos esses assuntos esmiuçados com a apresentação de como caiu, o que pode ser cobrado, isso tudo está nesse estudo, tá? São módulos em videoaulas com material que acompanha. Então, você tem, quem já passou por esse estudo, sabe do que eu estou falando. Aqui, aí você vai contar comigo quanto tempo eu vou levar para identificar o tipo textual do primeiro parágrafo, que é o que ele quer. Primeiro e segundo parágrafos. Era uma noite fria. Então, por aí eu já vejo que eu tenho o quê? Eu tenho um verbo, era, é um verbo que está no pretérito imperfeito. As estrelas cintilavam, também reproduzindo uma ação durativa no passado. Era tanto o silêncio, tão leve o ar, parecia um cemitério abandonado. Por aí eu já marquei aí, ó, 4 verbos no pretérito imperfeito. Segunda característica do verbo do texto descritivo,
presença de adjetivos. Era uma noite fria, de uma lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Então, quando a gente fala de textos, principalmente descritivo e narrativo, nós falamos em predominância, ou seja, existem ali no primeiro parágrafo aspectos também de outros tipos textuais, mas o que é predominante? O que tem mais? Tem mais aspecto de texto descritivo. E só tem uma opção com texto descritivo, é a letra B. Então, por aí, você sabendo, você tendo esse conhecimento, é uma questão que não é para demorar. É uma questão para você fazer, claro, óbvio, cuidado com as pegadinhas, porque a Fundação Getúlio Vargas é a rainha das pegadinhas, e aí você tem aí um texto descritivo, tá? Já no segundo, a gente está vendo ali verbos no passado, pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito. Só para você se situar, o que é o pretérito mais que perfeito? Olha só. Se pretérito perfeito é alguma coisa que aconteceu ontem eu fui ao shopping, mais que perfeito é alguma coisa que está antes do tempo perfeito. Então, é um tempo que ocorreu antes de um outro tempo também no passado. Então, eu tenho duas ocorrências no passado. Uma mais recente e outra mais antiga. Então, a mais recente seria o pretérito perfeito e a mais antiga, a que é anterior a esse elemento, a esse verbo no pretérito perfeito, é o pretérito mais que perfeito. A gente não costuma usar o pretérito perfeito na forma como ele está apresentando aí. Recebera, dissera. No máximo a gente usa tomara, a gente usa dera, quem dera. Isso daí é pretérito mais que perfeito. A gente usa muito a forma composta. Eu tinha comprado, eu tinha saído. Então, antes de eu ir ao shopping, eu tinha visto a roupa pelo aplicativo. Então, o ato de ver antecede o ato de ir ao shopping e os dois estão no passado. Os dois estão reproduzindo ações que ocorreram no passado e essa é uma característica do texto narrativo. Então você não precisava nem ler mais o texto narrativo. Você já pelo primeiro elemento, você já resolvia essa questão. Então aqui a resposta gabarito letra B de bola. Tudo certo? Alguém teve alguma dúvida em relação a essa questão? Tudo bem? Então vamos seguir. A próxima questão foi uma questão que tratou da palavra. Está no módulo 3 do nosso material. Todas as frases a seguir mostram um termo modificador sublinhado. Aí é o ponto que eu falo que a Fundação Getúlio Vargas gosta de mexer com o seu psicológico. Porque você chega e fala assim: eu não estudei termo modificador. Não acontece isso? Dá uma insegurança para você a ideia de que você não estudou aquele assunto. E é isso, é nesse ponto que a banca bate, né? Então, aqui, ó, assinale a opção em que esse termo foi colocado numa posição adequada na frase, de forma que não cause ambiguidade e mantenha clareza. Segundo ponto que a banca bateu pra caramba nessa prova, questão de ambiguidade. Então, dentro do aspecto semântico, a gente falou sobre isso, né? Sobre o que é uma coisa ambígua, é aquilo que dá margem a mais de uma interpretação. Então, eu preciso colocar de um jeito qual foi o que não causou ambiguidade. O termo foi Boa. colocado numa posição que não cause ambiguidade. Vamos olhar. Na letra a frase é: o médico disse à minha irmã frequentemente que colocasse colírio nos olhos. A posição desse advérbio, e lá na palavra a gente estuda muito sobre a questão da posição do advérbio na frase. Nesse caso aqui, o frequentemente, ele está colocado de uma maneira que eu não sei se esse frequentemente, esse termo modificador pode ser um adjetivo ou um advérbio. E esse frequentemente, o que eu vou procurar? Procuro ter o que não tem ambiguidade provocada pelo termo sublinhado, tá? O frequentemente, colocado dessa maneira, eu não sei dizer se o médico dizia isso frequentemente ou se a ordem era
Coloque o colírio frequentemente. Então, como havia uma ambiguidade, a colocação desse advérbio poderia causar ambiguidade. Aqui não é a nossa resposta, porque eu estou procurando que não cause ambiguidade. Letra B. O gerente da empresa preveniu aos funcionários que atendessem os telefones logo que tocassem rapidamente. E aí, a dúvida, às vezes, o perigo da ambiguidade é porque às vezes a gente não vê a ambiguidade. Você fala assim, ué, o que tem de ambiguidade aí? Porque você entendeu uma coisa, mas aí, como que você vai fazer na hora da prova? Você vai ter que abrir a sua mente. Se ele está procurando um termo que não tem ambiguidade, é porque quatro tem e um não tem. Então, será que é esse? Será que eu posso entender de outra maneira? Aí você tem que realmente botar sua cabeça para funcionar. Porque é difícil, em algumas construções da Fundação Getúlio Vargas é difícil. Essa talvez tenha sido. Então, o gerente da empresa preveniu aos funcionários que atendessem os telefones logo que tocassem rapidamente. Ora, é para atender logo, então o atendimento do telefone tem que ser rápido, né? O atender rapidamente, ou a maneira como o telefone toca, porque existem às vezes maneiras diferentes de tocar. Toque está diferente, né? Então, às vezes, o que ele está falando é que se o telefone tocar rapidamente, vocês têm que atender logo, porque pode ser algum outro sinal, algum está vindo de algum lugar, né? Tem um outro toque no celular, então pode ser, pode ser. Se você achou isso muito ridículo, muito esdrúxulo, você só coloca um ponto de interrogação ali e vê o restante, tá? Mas aqui existem duas possibilidades de interpretação, então esse rapidamente, do jeito que está colocado, gera ambiguidade. Próxima. O marinheiro consertou finalmente o problema do barco com a ferramenta emprestada por um amigo, bastante útil. O problema aí é que esse adjetivo útil, ele tanto pode se aplicar à ferramenta, a ferramenta ter sido útil, ou o amigo ter sido útil. E aí, qual dos dois é o útil? Ficou ambíguo. Então, quem era bastante útil, o amigo ou a ferramenta? Não ficou claro. Então, por não ter ficado claro, gerou ambiguidade. Também não é essa a nossa resposta. O menino olhava o cachorro dinamarquês que seguia o seu dono de boca aberta. O menino olhava de boca aberta o dono, o cachorro com dono. O cachorro estava de boca aberta ou o dono estava de boca aberta? O menino olhava o cachorro de boca aberta. Era o menino que estava olhando, que estava de boca aberta? O cachorro estava de boca aberta? Também é ambíguo. Então aqui eu também não consigo entender de quem é essa boca, né? Nessa construção não sei de quem é essa boca. Então vamos para a letra E. A notícia dada pela TV de que uma casa havia pegado fogo alarmou os vizinhos. Olha só, a professora tem um erro de vírgula no original. Ah, então essa questão está errada. Gente, olha só, já aconteceu isso muitas vezes de haver um erro de digitação de uma palavra, de haver um erro de pontuação numa questão. Agora, lá no enunciado, você está lendo alguma coisa a respeito de pontuação? Então você não tem que olhar que realmente existe um problema ali, que a vírgula, e já guarda para a sua vida essa lição. A vírgula não separa sujeito de verbo, nem verbo de complemento. A vírgula não pode separar sujeito de verbo e verbo de complemento. Aqui, o sujeito é a notícia. A notícia alarmou os vizinhos. Então, eu não posso colocar essa vírgula depois do fogo, porque se você prestar atenção, essa vírgula está exatamente separando a notícia do início para o alarmou, que é o verbo. Essa vírgula está errada, mas eu não estou falando de vírgula. Então, teve gente que queria anulação dessa questão por causa da vírgula. E eu falei, não cabe. Por quê? O que eu estou olhando aí é a questão da ambiguidade. E aí, a notícia dada pela TV. Foi a casa que foi dada pela TV? Não. Foi o fogo que foi dado pela TV? Os vizinhos que deram a TV? Não.
só pode ser dada pela TV, só pode se referir à notícia. Não existe outra possibilidade de interpretação. Então, aqui, a única maneira que eu entendo que o dada pela TV é que se refere à notícia. Então, aqui não existe ambiguidade. Então, por isso que se você ficou em dúvida em alguma outra, você olhando a letra E, já sabe que a resposta é a letra E. Ok? Tudo bem? Essa Professora, questão, pode falar, só um instantinho. Deixa eu abrir aqui. é, o particípio do verbo dar, ele também pode ser uma dica nessa questão de agente da passiva, por exemplo, sendo a TV o agente? Olha, não porque mesmo com essa situação do particípio, da voz passiva, eu posso Uhum, ter uma ambiguidade, entendeu? entendi. Eu posso ter uma ambiguidade, não é só isso, não. Nesse caso aí que você está levantando, é que esse dada só tem um elemento a quem eu possa atribuir essa ação. Sim, foi de especificidade, exatamente. Exatamente. Porque ali, ó, com certeza ele botou na letra E. Ele esperava que você caísse lá pela B. Que você não visse problema com tocassem rapidamente. Porque você talvez não imagine que o telefone tem mais de um toque. Ah, não tem, não é possível, é letra B, né? Isso pode ter Entendi. acontecido para algumas pessoas. Então, resposta, letra E. Vamos continuar. Agora, também um assunto que foi tratado no módulo 3 do mapa palavra. Ambiguidade é um problema sério na escrita, pois compromete a clareza da mensagem. Acabamos de ver um problema aí, né? A gente sabia se a boca era do cachorro, se era do homem, se era do menino, se era de quem que era a boca. Todas as frases a seguir apresentam ambiguidade. Assinale a opção em que ela é causada pela má colocação de uma palavra. Pessoal, o problema maior para mim nessa questão, a dificuldade maior que o candidato poderia ter é entender o que a banca está querendo. Por quê? Todas as opções têm ambiguidade. Todas as opções são ambíguas. Então, meu Deus, se o cara só está procurando ambiguidade, leu ambiguidade, então ele está querendo, porque normalmente é assim, a questão de ambiguidade da prova, ou é o que não é ambíguo, ou é o que é ambíguo. Você tem que catar. E a gente trabalhou muito isso lá no mapa. São várias questões que a gente fala de ambiguidade. Aqui, todas são. E aí o cara, ué, aqui também é, aqui também é, aqui também é, ou qual que não é? Não é, a questão não é essa. A questão não é onde está ambíguo, porque todos são ambíguos. O problema aí é que nós estamos procurando a que apresenta ambiguidade provocada em função da posição da palavra e não da estrutura em si. Então, a posição da palavra que está gerando essa ambiguidade, e não o conceito, a palavra, a construção. Você vai ver. Então, vamos lá. Eu estou procurando aquela em que a ambiguidade foi provocada pela posição da palavra que gerou essa ambiguidade. Então, vamos lá. Primeiro, a nomeação do ministro provocou reclamações. Quando você lê isso, e lá no material a gente fez distinção, né? A ideia, vou trazer rapidamente a diferença entre complemento nominal e adjunta adnominal, que é uma das maiores dúvidas no estudo do português. Quando você tem um substantivo abstrato, nomeação é o ato de nomear. Então, nomeação, toda palavra que tem o ato de é um substantivo abstrato. Então, o ato de apresentar, apresentação. O ato de nomear, nomeação. Então, aqui é a nomeação substantivo abstrato. Quando você tem um substantivo abstrato, você vai olhar para o complemento e vai verificar se a ideia ali é ativa ou passiva. Então, por exemplo, a construção do prédio, construção, o ato de construir, é um substantivo abstrato. Então, quem vai resolver se isso daí que acompanha a palavra construção é adjunta adnominal ou complemento nominal, é a relação que o seu complemento, que é a palavra lá, o termo regido, está estabelecendo com o termo regente. Então, aqui, e a gente cansa de falar isso lá no módulo 6, regência. Termo regente, termo regido. Termo regente, quem está colocando aí, exigindo um complemento, nomeação. Ele é o termo regente. Termo regido, do ministro. Voltando para a ideia da construção. Construção do prédio.
Então, aqui eu tenho a ideia do prédio. O prédio constrói ou o prédio é construído? O prédio é construído. Se ele é construído, é porque ele sofre uma ação verbal de ser construído. Alguém constrói o prédio, então o prédio é construído. Quando o complemento, o termo regido, é passivo, ele sofre a ação, é complemento nominal. Quando o termo é ativo, ele é adjunto adnominal. Então, a construção do arquiteto, construção substantivo abstrato, do arquiteto. Arquiteto constrói, ele vai fazer o prédio. Então, a construção do arquiteto, ele está praticando a ação verbal de construir. Então, aí vem tudo com a letra A. Presta atenção que essa dica é uma dica maravilhosa. Tudo com a letra A. A de abstrato, substantivo abstrato. O complemento tem ideia ativa, adjunto adnominal. Eu vou repetir para você tomar nota. Quando eu tenho um substantivo abstrato e o complemento dele tem ideia ativa, AA, adjunto adnominal. Guardou? Beleza. E aqui, o ministro foi nomeado, foi escolhido para o cargo, então a nomeação do ministro. Eu tenho aí uma ideia passiva de ministro. Ele foi nomeado e aí ninguém gostou daquela nomeação? Ou o ministro nomeou. E aí, se o ministro nomeou, ele praticou a ação verbal. Se ele praticou a ação verbal, eu tenho aí uma ideia ativa. Afinal de contas, o que provocou reclamação? Ele foi nomeado ou ele nomeou? Não sei. Ah, então é ambíguo. É ambíguo. Só que é a posição da palavra que está dando essa ambiguidade, gente? Não, é a construção em si. Se eu não tenho, nesse caso, não é a posição de uma palavra, então não é essa a minha resposta. Entendeu o que que a banca queria? Que muita gente teve dificuldade de entender isso. Então, aqui a dúvida, a ambiguidade está no fato de se essa ideia é ativa ou passiva. Segundo, João e Magda vão casar-se no domingo. Onde está a ambiguidade aí? A ambiguidade está no fato de que eu não sei se eles são os noivos ou se eles são amigos que resolveram se casar no mesmo dia. E aí? Eles formam um casal ou não? Não sei. Está ambíguo, porque está no plural. Quando eu coloco isso no plural, eu não consigo saber, fora de um contexto, se eles são noivos ou se eles são pessoas que vão se casar no mesmo dia com seus próprios cônjuges, seus parceiros. Não sei. Então, existe uma ambiguidade aí, beleza? Que existe uma palavra, a posição de uma palavra, é a posição da palavra que está definindo essa ambiguidade? Não. Então, também não é essa a minha resposta. Próximo. O passageiro enjoado abandonou a viagem. E agora, a palavra enjoado, onde que está a ambiguidade aí? Bom, o passageiro enjoado, aquele cara que é chato, que é enjoado, que estava passando mal, o passageiro enjoado, abandonou a viagem. Quando eu falo enjoado, eu estou te dizendo quem foi o passageiro. Estou dando uma característica dele para você saber. E teve um passageiro que saiu, não continuou. Quem foi? Aquele enjoado, aquele que estava enjoado. Então, a característica dele. Ou ele abandonou a viagem porque ele estava enjoado. E aí muda de sentido. O passageiro abandonou a viagem enjoado. E aí, olha só, nesse caso, se eu coloco que o passageiro abandonou a viagem enjoado, eu acabo com qualquer tipo de ambiguidade. Por quê? A posição da palavra enjoado, junto da palavra passageiro, me dá essa possibilidade de pensar que é uma característica, uma situação que eu posso identificar o passageiro enjoado. E não o fato de que ele estava enjoado e por isso ele abandonou a viagem. Então, aqui, a posição do enjoado é suficiente para eu dissipar
essa ambiguidade. Eu mudo de posição, ou posso também colocar entre vírgulas. Eu poderia escrever: o passageiro, vírgula, enjoado, vírgula, abandonou a viagem. Com certeza, eu não posso colocar um adjunto adnominal, que é a função de um adjetivo junto ao nome para dar uma característica. Eu não posso colocar entre vírgulas dessa maneira. Então, com certeza, não é adjunto adnominal. Então, seria uma outra maneira de mostrar que enjoado, nesse caso, é o passageiro, sim, mas é como se fosse uma justificativa para o abandono da viagem. Então, o passageiro, vírgula, enjoado, porque estava enjoado, que estava enjoado, né? Eu posso desenvolver uma oração adjetiva aí, que estava enjoado. E a gente trabalhou muito isso na aula 5, aula de conjunção em períodos, tá? A gente trabalhou a função da oração adjetiva, né? Que ela pode ser reduzida numa forma nominal. Enjoado é o particípio do verbo enjoar. Então, ele tanto pode ter um papel de adjetivo, como de um predicativo do sujeito numa outra construção. Então, aqui eu tenho uma palavra mal colocada que gerou ambiguidade. Se eu colocasse entre vírgulas, ou se eu colocasse no fim da oração, que aí ela está perfeita, o passageiro abandonou a viagem enjoado. Ele ficou, quando saiu da viagem, ele estava enjoado. Então, ou porque estava enjoado. Então, aqui é a nossa resposta, letra C. Letra D. Viu o policial e o delegado que temia. Aí, olha só a maldade da banca na D e na E. Presta atenção. Que temia? Ele viu o policial e o delegado que temia. Ele temia quem? Ele temia o delegado ou ele temia os dois? Porque o que é um pronome relativo e a gente falou muito na aula do pronome, o papel do pronome relativo. Pronome relativo é o termo que retoma um antecedente. E aí, nesse caso, qual é o antecedente que ele está retomando? Não sei. Eu não sei se ele temia só. Ele viu o policial e o delegado que ele temia. Ele só temia o delegado. Ou ele viu o policial e o delegado que temia. Ele temia os dois. Aí existe uma ambiguidade. Mas não é a posição. Ah, professora, levanta o braço aí. E se eu colocasse, ele viu o delegado que temia e o policial, eu ia acabar com essa ambiguidade. Sim, Concordo. não deixa Você eu papai. Você está trocando uma palavra? Olha a maldade da banca. Você está trocando uma palavra? Não, você está trocando duas. Ia, Você está trocando uma ia, oração de posição ia, para dissipar. Então, olha a ia, maldade da banca. ia, Pela má colocação ia, de uma palavra. ia, Nada no enunciado é de graça. ia. Nada no enunciado é de graça. Então você tem que tomar cuidado com o que está no enunciado. A primeira, a prova tem que ser feita tomando cuidado com o enunciado, tá? Então vamos continuar. Não sei quem ele temia, mas para dissipar isso eu tinha que trocar toda a oração de lugar e ele só pediu para trocar uma palavra. E essa palavra está na letra C, enjoado. A mesma coisa acontece com a letra E. O aluno falou com a professora que mora perto. Olha só, existem duas possibilidades de entendimento aí. A primeira, ele falou com a professora que era vizinha dele, e aí eu tenho uma oração que qualifica essa professora. Que tipo de oração é essa? Oração adjetiva. Então, que mora perto é a característica que eu dou para você saber quem é essa professora. Ah, sabe aquela professora que mora perto? O aluno falou com ela. Olha só. Então, esse que, nesse caso, seria um pronome relativo. A professora que mora perto, identificando quem é a professora. Mas existe uma outra possibilidade. Qual é? Ele falou que mora perto para a professora. Ele falou isso. Ele falou o quê? Que mora perto. Então, que mora perto está dando complemento do verbo falar. E ele falou com quem? Com a professora. Então, aqui existem duas possibilidades de entendimento. Existe uma ambiguidade grave, porque tudo muda nessa estrutura. Eu mudo o entendimento morfológico, ou seja, a classe gramatical das palavras, porque se eu entendo que ali o que é pronome relativo, que ele está dando a característica da professora, está identificando quem é essa professora,
ou que é uma conjunção integrante, e a gente fala sobre isso tanto no módulo 4 quanto no módulo 5, a pronome relativo e a conjunção integrante. E aqui, mas só que para dissipar essa ambiguidade, gente, para eu dizer que o que ele disse para a professora foi que ele mora perto, eu tinha que deslocar toda essa estrutura para depois do verbo falar. Ele falou que mora perto com a professora. E aí eu não estou mudando uma palavra. A maldade está aí, ó, nas opções D e E. Podemos mudar a posição das orações, mas o enunciado indica ambiguidade pela má colocação de uma palavra. Então, ó, tem que tomar cuidado com isso. Gabarito, letra C. Essa foi uma questão considerada difícil. Difícil, tá? É difícil. Porque o aluno podia achar a D e podia achar a E. Muita gente perguntou: o que está errado na D e na E que não é a resposta? Está errado o enunciado, que ele mandou só mudar uma palavra de lugar. Próxima questão, esse gabarito, letra C. 17. Eu vou trabalhar aqui assuntos relativos à aula 4, pronomes, e à aula 6, regência, tá? As crônicas do escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo apresentam linguagem coloquial e narrativa fluida, mas ainda assim seguem normas de língua culta. Nas frases a seguir, retiradas de uma seleção de suas crônicas, identifique aquela em que a inadequação do uso do demonstrativo relativo de lugar com a forma onde empregada incorretamente no lugar de aonde. Então, o que que a banca está querendo aqui? Deveria ser aonde e não onde. Primeira coisa, você tem que organizar o seu pensamento, tá? Para você entender o enunciado. Entendendo o enunciado, você vai poder entender o que que você está procurando aí. Eu quero a opção que deveria estar escrito aonde e não onde. Professora, que tem? Qual é a diferença de aonde para onde? A diferença é importante, presta atenção. Algum termo para ser aonde já começa com a, que é uma preposição. Então, algum termo precisa exigir essa preposição a. Primeiro ponto. Então, o onde ele está para a preposição em, assim como aonde está para a preposição a, tá? E aí, o que nós vamos procurar? Ele tem o empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a se vestir bem, a comer bem, a cuidar, onde põe o pronome. Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Então, aqui o onde está na forma onde põe o pronome. Quem põe, põe em algum lugar. Então, se você usou a preposição em, você vai usar onde. E lá na aula a gente brinca, né? Aonde, quando o Herbert Viana fez a música. Peraí, deixa eu lembrar agora. Aonde quer Ah, que eu vá, né? você me telefona, me chama. Não, esse é o Lobão. Tô tentando lembrar a música do Herbert Viana. É, aonde quer que eu vá, não, professor? Ah, isso mesmo. Aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar, né? Cantando bem, hein? Vou pro The Voice. E aí, aonde quer que eu vá, eu vou a algum lugar. Então, aonde quer que eu vá, tá certo. Agora, a outra música, que é do Lobão, que eu estava lembrando primeiro, é Aonde está você? Me telefona, que é da antiga, conhece a Marina cantando isso, né? Marina Lima. Aonde está você? Você está em algum lugar. Então, não é aonde está você, é onde está você. Então, o onde está para o em, o aonde está para o a. Ok? Então aqui tá certo, porque quem põe o pronome em algum lugar. Então tá certo, não é minha resposta. Letra B. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana. Vamos a um ótimo restaurante onde há
uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Onde há uma comida gostosa? A comida gostosa em algum lugar, naquele restaurante, em. Então, se usou o em, tá certo usar o onde. A letra C. E haverá bilhões de telas espalhadas por onde o homem estiver, desde lavatórios públicos até estações espaciais. Bastará ao homem apertar um botão para ter a informação que quiser. Haverá bilhões de telas espalhadas por onde o homem estiver. O homem, aí muita gente achou que era essa. Porque, não, o homem está em algum lugar, então não pode ser o por onde. Só que ele não está falando do por onde, ele está falando do aonde. E eu não poderia botar o aonde aí no lugar do onde, porque eu já tenho a preposição por. Então aqui o que eu tenho é que o homem está por algum lugar, como se estivesse passando, passando por algum lugar. Então, telas espalhadas por onde o homem estiver. O homem está aqui, a tela está por ali. Então, aqui o por já é uma preposição. E aí eu não posso colocar o aonde. Não posso trocar o onde por aonde, tá? Letra, então aqui tá certo. Eu estou procurando a errada. E eu dessa vez não botei a bolinha, hein? Que eu adoro botar aquela bolinha vermelha na minha aula. Errado, inadequação, errado, errado. Porque você tem que fazer isso, senão você vai esquecer. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Aí, em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo. Ela gostaria de ir. E quem vai, vai a algum lugar. Então, aqui não poderia ser onde, que é o ligado ao em, teria que ser aonde, que é ligada a, tá? Então, a resposta foi letra D de dado. Vamos olhar a letra E. Não deixa eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Mário César ficou firme onde estava, do seu lado. Ele estava em algum lugar. Onde? Então, cuidado a partir de hoje, tome muito cuidado. E outra coisa que eu falo muito na aula de pronome relativo, muito, que isso é uma palavra relativa, né? Existem autores que falam que é pronome relativo, tem outros autores que falam que é advérbio relativo e pode ser um advérbio relativo somente. Nesse caso, eu não posso usar o onde para alguma coisa que não seja lugar. Ponto. Isso costuma cair muito nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Você não pode usar onde para se referir a alguma coisa que não seja lugar. Onde apenas para lugar. E a banca bate muito nisso, tá? Então, aqui, confirmando, gabarito, letra D de dado. Próxima questão. Essa questão, eu trabalhei esse assunto na aula 5, conjunção em períodos, e aqui eu tenho o emprego, a análise de orações adjetivas, orações subordinadas adjetivas. O que é uma oração adjetiva? É uma oração que está no lugar de um adjetivo. Então, quando eu identificava aquela professora lá atrás, a professora que mora longe, né? Então, esse que mora longe poderia ser uma identificação dessa professora. E sabe o que eu encontrei? Encontrei com a professora do colégio. Que professora? Aquela professora que mora longe. Eu estou identificando quem é a professora. Então, esse que mora longe, ele tem o valor de um adjetivo, porque ele está apresentando um atributo dessa professora. E lá na nossa aula da palavra também, a gente trabalha muito adjetivo, os valores que o adjetivo pode ter. E isso a banca também costuma bater, né? Se aquele adjetivo ele indica uma qualidade, se ele indica uma característica, se ele indica uma relação. Então, não é todo adjetivo é igual. Existem adjetivos e a banca costuma cobrar esse tipo de conhecimento do candidato, tá? Isso está na aula de palavra. E aí, aqui, que trata da oração adjetiva, é como se eu falasse a professora loira, a professora alta. Eu estou dando uma característica da professora. E aqui, a professora que mora longe, é uma característica dela. Então, quando eu tenho uma oração adjetiva,
Essa oração, ela pode se referir a um substantivo, né? Retomando esse substantivo, ele pode se referir de uma maneira restritiva, restringindo o conceito dessa palavra, ou explicando essa palavra. Por isso que existem orações subordinadas adjetivas, restritivas ou explicativas, ok? Vou dar exemplo. Quando eu falo a casa azul, azul é uma cor. Então, é um adjetivo que indica cor. Eu moro na casa. Aqui, tem uma vila. E eu falo para você assim: ah, eu moro aqui, eu moro na casa. Aí você fala: ué, que casa? Aí você fala: a casa azul. Então, eu trouxe para você uma informação que restringiu o conceito da casa. Não é qualquer casa, é a casa azul. Então, você limitou o conceito da casa. Por isso que azul, nesse caso, tem valor restritivo e não pode ser separado por vírgula. Não posso botar uma vírgula aí. É igual a história do passageiro enjoado. Passageiro enjoado sem vírgula deu margem a entender que enjoado seria uma característica do passageiro, porque não tinha uma vírgula. E aí, o que que eu sugeri para você? Uma maneira de dissipar aquela ambiguidade era botar o enjoado entre vírgulas, porque nesse caso, se não tem valor restritivo, né? Se ele tem valor restritivo, ele não pode ser separado por vírgula. Eu não boto casa, vírgula, azul. Por isso que quando a palavra, a oração adjetiva tem papel restritivo, a professora que mora longe, nesse caso, eu não posso colocar vírgula. E aqui a gente está trabalhando com pontuação. Pontuação com oração adjetiva. Então, primeira coisa, a oração restritiva, ela não pode ser separada por vírgula. É igual a casa azul. Eu não vou botar uma vírgula entre casa e azul, porque azul é restritivo. Agora, quando o valor é explicativo, ou seja, uma informação adicional, é mais uma informação. Eu não precisaria daquela informação, ela é extra, ela é adicional. Então, nesse caso, a oração adjetiva explicativa fica entre vírgulas. Então, eu vou fazer uma frase e vou perguntar a você. Se eu falo que Luísa, o irmão da Luísa, que mora nos Estados Unidos, é médico, e eu falo tudo isso sem pausa, sem vírgula. O irmão de Luísa, que mora nos Estados Unidos, é médico. Eu pergunto para você, quantos irmãos ela tem? Um ou mais de um? Sem pausa. O irmão de Luísa, que mora nos Estados Unidos, é médico. Direto, sem pausa, que mora nos Estados Unidos é restritivo. E se é restritivo, o que que acontece? Não tem pausa. Ela tem mais de um irmão, porque o irmão que é médico tem um irmão que é dentista, tem um irmão que é engenheiro. Eu estou restringindo o conceito de irmão. Se eu estou restringindo o conceito de irmão, é porque ela tem mais de um irmão. Agora, se a Luísa só tem um irmão, o fato dele ser médico, essa informação, ela é acessória, ela é extra, ela é dispensável. Eu poderia falar, o irmão da Luísa, vírgula, que mora nos Estados Unidos, vírgula, é médico. O que eu estou dizendo para você são duas informações, que ele é médico e que ele mora nos Estados Unidos. E eu não precisaria falar que ele mora nos Estados Unidos, eu poderia falar, o irmão da Luísa é médico. Porque se ela só tem um irmão, e por isso que essa oração é explicativa, não é restritiva, ele é médico. O irmão da Luísa é médico. Então ela só tem um irmão, eu sei quem é. Então não é restritivo, é explicativo. Entendendo isso, você mata a questão de oração adjetiva com pontuação, que é um outro assunto que a banca gosta de explorar. Então vamos lá. Oração subordinada adjetiva e a pontuação. Primeiro, nenhum cronista que se respeite pode recorrer ao velho truque de, não tendo assunto, escrever sobre a falta de assunto. Então, aqui eu tenho ali que se respeite, está sublinhado, e por estar sublinhado, ele tem um papel restritivo. Ou seja, ser restritivo é porque eu estou me referindo a alguns, uns são e outros não, né? Então, quando eu falo que nenhum cronista que se respeite, é porque existem cronistas que se respeitam e outros que não se respeitam.
Então, eu estou fazendo a separação. Então, alguns cronistas se respeitam, outros não. Se eu estou fazendo a separação, se o papel é restringir, né, é porque eu estou me referindo a alguns. Agora, se o papel é explicar, é porque todos são. Então, explicativa, eu vou botar todos. Restritiva, alguns. Porque se eu estou restringindo, é porque eu estou separando. Então, alguns fazem isso, outros não. O irmão dela, alguns, um é médico, o outro não é. Então, algum é médico. Agora, se eu falo, os irmãos da Luísa, vírgula, que são médicos, vírgula, moram nos Estados Unidos, todos eles são médicos. Que é explicativa. Então, todos são. Então, bota isso na cabeça. Restritiva se refere a alguns, explicativa se refere a todos. E aí, vamos para a questão. Assinale a afirmativa correta sobre o trecho sublinhado. A oração que estava sublinhada era a oração adjetiva, que se respeite. Letra A. A ausência da vírgula na oração adjetiva indica que todos os cronistas se respeitam e evitam o truque de escrever sobre a falta de assunto. É isso? Não, porque se eu estou falando de todos, deveria estar entre vírgulas, né? Porque ali, na oração que se respeite originalmente, ela tem valor restritivo. E se tem valor restritivo, não pode ter vírgula. Ela está sem vírgula porque ela tem valor restritivo. Então, não são todos os cronistas que se respeitam. Então, restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Então, aqui, quando que essa vírgula é facultativa, gente? Se restritiva é sem vírgula e explicativa é com vírgula, quando é que a vírgula é facultativa com a oração adjetiva? Nunca, 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 nunca. Não existe caso de oração facultativa, de pontuação facultativa com oração adjetiva. Ou ela pode ou ela não pode, tá? Então vamos lá. Letra A. Que todos os cronistas, ele já falhou ali, porque ele não está falando de todo, ele está falando daqueles que se respeitam. Então, só são alguns deles, não são todos. Letra B. A ausência da vírgula na oração adjetiva indica que todos os cronistas, todos de novo. Eu não estou falando de todos, porque se ela é restritiva é porque ela se refere a alguns. Então, não são todos. O problema está aí. Não são todos. Letra C. A ausência da vírgula na oração adjetiva indica que, ao se respeitar, o cronista pode escrever sobre a falta de assunto. Aí é uma questão de compreensão. E a compreensão é aquilo que está escrito. Essa é a diferença de compreensão para interpretação. Compreensão é ler o que está escrito e entender. Então, o que ele está falando? Que nenhum cronista que se respeite, aquele cronista que se respeita, nenhum deles pode recorrer ao velho truque de escrever sobre a falta de assunto. Então, se ele se respeita, ele não vai fazer isso. Então, ao se respeitar, ele não escreve sobre esse assunto. Ele não vai fazer isso. Então, quando ele se respeita, ele não faz isso. Aqueles que se respeitam não fazem isso. E ele está falando que aqueles que se respeitam podem escrever sobre esse assunto. Não é isso. Então, aí é mais a compreensão do que está escrito do que propriamente a questão da oração adjetiva e a pontuação correspondente. Letra D. A ausência da vírgula na oração adjetiva indica que todos os cronistas não se respeitam. Pode parar. Pode parar, porque a gente já viu que todos não é o caso deles. Não é todos, são alguns. Porque se é restritiva, é porque alguns são e outros não. A ausência da vírgula, na letra E, a ausência da vírgula na oração adjetiva indica que, ao se respeitar, o cronista não pode recorrer ao tema da falta de assunto e não é à toa que isso está na letra E. Essa é a resposta, ok? Então, uma questão que envolvia a oração subordinada adjetiva, a pontuação e um momento ali, interpretação, compreensão do texto, tá? Assinale a opção correta sobre as marcas da flexão presentes na palavra sublinhada em você espreme o cérebro e não pinga nada. Olha só, a gente falou sobre isso, apresento inclusive, vou mostrar para vocês aqui, o estudo que a gente faz lá na aula da palavra do módulo 3
do mapa de português da Fundação Getúlio Vargas e a gente analisa a estrutura das palavras, que é um dos assuntos que a banca gosta de cobrar, tá? Ele está fazendo uma análise a respeito da forma pinga, do verbo pingar. Então, você espreme o cérebro e não pinga nada. Qual é a estrutura de uma palavra? Primeira coisa, a gente tem um radical. O que é o radical? Radical é um elemento comum às palavras cognatas, que são palavras cognatas, são palavras da mesma família. Então, as palavras que são da mesma família, pão, padeiro, padaria, panificação, tudo isso é relativo à mesma família, né? Coração, saber de cor, essa expressão significa que é do coração. Quando o cara declama uma coisa como saísse do coração dele, ele sabe de cor as palavras. Então, essa palavra, essa expressão de cor, tem a ver com coração. Então, são palavras que pertencem à mesma família. Então, um elemento que é comum a essas palavras da mesma família, e é o que resta no caso dos verbos, quando eu tiro a desinência, o finalzinho do verbo. Nadar. Qual é o radical do verbo nadar? N-A-D, nad. O ar sai fora. O radical de comer, com. O radical de partir, parte. Então, o radical é o que sobra quando você tira a terminação do verbo, tá? Vogal temática. O que é vogal temática? É o A, o E e o I no caso das conjugações verbais, porque eu estou analisando o verbo. Mas lá na aula da palavra, a gente também faz essa análise em relação às palavras, porque isso também cai na prova da Fundação Getúlio Vargas. A estrutura da palavra em si, do substantivo, do adjetivo. Então tá lá, vogal temática A, E, I, que é a primeira, que lá na tia Cotinha, né, lá no primário, primeira conjugação a, segunda conjugação er, terceira conjugação ir. A vogal temática é essa vogal A, E e I, que no caso dos verbos são essas três. E aí vem as desinências. Eu estou como se eu estivesse dissecando o verbo, a estrutura verbal. Então, um pedaço é o radical, vem a vogal temática, agora vem as desinências. E as desinências são os elementos que me mostram em que modo, tempo, número, pessoa, forma está aquele verbo. Então, quando eu tenho, por exemplo, ele falava, esse ava está indicando qual é o tempo verbal, que é pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, é uma desinência modo temporal, que indica o tempo presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro, né, todos os tempos, e modo indicativo subjuntivo. E aí são as desinências, é o que vem no finzinho, depois do verbo. Desinência número pessoal. Número pessoal, primeira, segunda, terceira, que é a primeira, eu e nós. A segunda, tu e vós. A terceira, ele, ela, eles, elas. E aí também eu estou indicando número, singular ou plural. Eu sou a primeira do singular, nós é a primeira do plural, né? Inclusive lá no meu Instagram tem um videozinho dessas pessoas que vão entrevistando as pessoas na rua e ele pergunta qual é a primeira pessoa, qual é a terceira pessoa, não lembro direito qual foi a pessoa, e as pessoas não sabem responder. Tá aí, as pessoas não tiveram aula da questão da estrutura da palavra, né? Que é a primeira pessoa do singular, eu, primeira pessoa do plural, nós. E é uma desinência, o verbo já indica, naquele pedacinho, quando eu ponho falávamos, o mos está indicando que é primeira do plural, que é o nós. O verbo está conjugado na primeira do plural. E também tem a desinência verbo nominal, que é a que indica o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo é a letra R, por isso que ali, ó, quando você tem a terminação ar, er, ir, esse A é vogal temática e o R está indicando que está no infinitivo. O particípio é o DO, do comprado, bebido, e pelo amor de Deus, tá? Nada de falar, tenho chego, a única forma possível é chegado, tá bom? E tenho trazido, é a única forma, não existe tenho trago, tá bom? É o DO, a forma do particípio, a desinência verbo nominal. E no caso do gerúndio, é o NDO, do comprando, bebendo, partindo, o NDO. Então, essa é a estrutura da palavra verbo. Um verbo conjugado, ele pode ter radical, vogal temática e as desinências, que se classificam em modo temporal, número pessoal e verbo nominal. Isso tudo para resolver essa questão do pinga. Então, vamos continuar, porque olha como a banca bateu aí, tá? A banca bateu. Bateu mesmo, porque o pessoal não estuda isso. Então, vamos lá.
Aí está a desinência verbal modo temporal do indicativo. Esse quadro vai ficar disponível para vocês. Tira a foto aí, quem quiser pode tirar a foto, mas eu vou colocar isso no grupo. E quem é aluno mapa não precisa, né? Porque já tem isso no material. E isso está no material do mapa. Todo esse estudo das desinências, modo temporal, número pessoal, tá? Também do subjuntivo, quais são as desinências, as formas no presente, no pretérito imperfeito, no futuro, e as desinências número pessoal, indicativo e subjuntivo. Presente, pretérito perfeito, imperfeito, né? Então, eu consigo identificar. Por esse pedacinho, você vê que há muitos não tem, tá com tracinho, é porque aquilo que eu falei. As formas verbais não tem todos eles, não dá check em todo mundo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, no presente, a única desinência possível é a número pessoal. Eu canto, o cante é o radical e o é a desinência número pessoal. Não tem desinência, não tem vogal temática, não tem desinência modo temporal, tá? Então, voltando agora para a nossa questão, e aí você viu ali, ó, toda essa composição da palavra verbo. Pinga. De cara você já vai pensar o seguinte: verbo pingar. Então eu sei que tem um radical, pingar. E aí, o verbo pingar, ele é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Ele termina com a, termina com e ou termina com i? Ele termina com a. Então ele é de primeira conjugação. Qual é a vogal temática dele? A. Então vamos lá para o quadro do nosso pinga. Olha o pinga aí. Pingar, ele tem o radical ping e o A é vogal temática, que é o tema. Lembra que eu vi lá no quadro tema, nesse primeiro quadro? Então, o A é a indicação de que é um verbo de primeira conjugação, por isso que ele chama vogal temática. E aí, olha só, a primeira afirmação, a forma verbal sublinhada não apresenta vogal temática, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque a próprio A é a vogal temática. Ele não tem desinência modo temporal, não tem desinência número pessoal. Então, a forma pinga, de ele pinga, ele tem só o radical com a vogal temática. Vamos para a letra B. Olha aí, tá, a vogal temática está aí, meu filho. Não, não é essa a minha resposta. Letra B. A forma verbal sublinhada apresenta radical ping, e ainda botou o tracinho antes, era para botar o tracinho depois, que caracteriza a marca de modo e tempo verbal. Para tudo, você não precisava nem ler. Olha só, qual é o indicativo de modo e de tempo? É o radical? Não. O radical está indicando a palavra pertence a tal família, a origem etimológica daquela palavra, de onde ela vem, o que ela significa. E quem indica desinência modo e tempo é desinência modo temporal. Não é o radical, tá? Então, letra B, descartada. Letra C. A forma verbal sublinhada não apresenta desinência modo temporal nem desinência número pessoal. Olha lá, desinência modo temporal e desinência número pessoal estão riscados. Então, tá certa a letra C. Letra D. A forma verbal sublinhada está flexionada na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Primeira, aí você vai conjugar o verbo nessa hora. Não precisava nem entender nada de desinência. Vou conjugar o verbo. Primeira pessoa do singular, eu. Hoje, presente do indicativo. Hoje. Hoje eu pingo. Não é pinga. Então não é a primeira pessoa. É a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então já está errado. Essa opção aí dava para matar sem saber nada de morfologia, de construção de verbo, hein? Dava para ver que a letra D não era. E letra E. A forma verbal sublinhada está flexionada na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Não, é o presente do indicativo. Ele pinga. Então, hoje ele pinga. Hoje o teto pinga, né? Pinga em mim. E aí, pinga está conjugado no presente do indicativo e não no presente do subjuntivo. Então, confirmando, letra C. Gabarito, letra C. Beleza? E agora, pessoal, isso tudo que a gente estudou hoje, algumas questões, vocês viram que foram questões
bem complexas. Eu vou pedir para você prestar atenção num instantinho. Isso tudo a gente vê lá no mapa de português. Esse estudo, ele é bem completo em videoaulas, com material de apoio, simulado. O nosso mapa, ele tem, além de você ter todo o apoio que a gente dá para todos os alunos, no mapa você tem toda a teoria aplicada nas questões de prova.